falando um pouquinho do período em que o livro está inserido. O livro Triste Fim de Policarpo Quaresma é considerado um livro pré-modernista. O período pré-modernista ele surgiu nas 2 primeiras décadas do século XX. No contexto histórico em questão, o país está inserido num processo de renovação, ou seja, de avanços científicos e tecnológicos. Neste momento também está acontecendo a consolidação da República, que traz consigo eventos como a abolição da escravatura, o embranquecimento da população, a chegada dos imigrantes, revoltas sociais, e também ele traz a questão de que o Brasil ele precisava o quê? Se autodescobrir. Ou seja, havia um desconhecimento geográfico e étnico do país. E entre as suas principais características está o nacionalismo e o regionalismo, que é o quê? Ele mostra a realidade rural brasileira e expõe sem os traços idealizadores do romantismo. Também tem o sincretismo, que é a mistura das tendências, a linguagem coloquial e a denúncia social. Inserida nos primeiros anos da República no país, a obra faz uma análise da sociedade brasileira da época. A maior crítica recai sobre o universo da política do país. O autor aborda questões como a injustiças sociais, a burocracia, os interesses pessoais, políticos, entre outros, por meio do nacionalismo exacerbado e da postura ingênua e idealista do protagonista. O escritor traz à tona questões como a denúncia social. E em algumas passagens é possível identificar o tom irônico e cômico, utilizado como recurso estilístico. Floriano Peixoto é um personagem real da história do país, sendo uma figura que oferece mais veracidade aos fatos apresentados. Além disso, algumas guerras que de fato aconteceram também são mencionadas, por exemplo, a Revolta da Armada, a Guerra do Paraguai e a Revolução Federalista. Bom, eu vou falar sobre o autor Afonso Henriques de Lima Barreto, mais conhecido como Lima Barreto. Ele nasceu no dia 13 de maio de 1881, no Rio de Janeiro. Sua mãe é professora e o seu pai é tipógrafo. Ele teve uma infância bastante conturbada por conta que sua mãe morreu cedo e o seu pai sofria de problemas psiquiátricos, o que causou seu amadurecimento precoce para que ele pudesse dar uma orientação para os seus irmãos. Ele tinha um padrinho que se chamava Visconde de Ouro Preto, que era ministro do Império, e graças a ele conseguiu estudar em escolas de grande porte. Ele entrou na escola politécnica, porém não ingressou por causa que ele foi reprovado na maioria das matérias por conta dos problemas em casa. Lima Barreto abandonou os estudos para poder sustentar a família, porque o pai dele já não conseguia mais administrar o dinheiro deles. E em 1903, ele conseguiu se estabilizar financeiramente, cursando na Secretaria de Guerra. E assim ele deu início às suas atividades na imprensa no Rio de Janeiro. Em 1909, ele deu início à sua carreira de romancista com a publicação da sua obra Recordações do Escrivão Isaías Caminha. 2 anos após, ele publicou no folhetim do jornal a sua obra O Triste Fim de Policarpo Quaresma, que depois virou livro, que é sobre esse livro aqui, que a gente está fazendo essa videoaula para auxiliar vocês. Continuando, em 1914, Lima Barreto teve problemas com depressão e alcoolismo,
o que gerou a sua internação no hospício. Neste período em que ele ficou internado, ele escreveu diários e romances, como O Cemitério dos Vivos. Ele teve uma melhora, saiu do hospício e retornou às suas atividades. O escritor colaborava com periódicos voltados ao sistema político da época. Mesmo com sua melhora, os seus problemas com depressão e alcoolismo voltaram. E com isso ele se aposentou por invalidez. Lima Barreto morreu dia 1º de novembro de 1922, devido a um problema cardíaco. Neste mesmo ano, ele publicou o livro Clara dos Anjos. Policarpo Quaresma vivia por volta do ano de 1893 em um lugar do Rio de Janeiro. Era conhecido como Major, pois era subsecretário do Arsenal de Guerra. Nacionalista de coração e alma, seu jardim era composto apenas por flores brasileiras. E em sua mesa eram servidos apenas pratos típicos de seu país. E sua biblioteca era repleta de livros sobre a pátria. Ultimamente, dedicava-se inclusive a aprender a tocar modinhas, assistindo autos de seu amigo Ricardo Coração dos Outros. Após ler tanto sobre as riquezas e culturas brasileiras, convenceu-se de que seria correto se todos falassem o Tupi-Guarani, e enviou uma carta para a Câmara pedindo que esta se tornasse a língua oficial brasileira. No entanto, foi ridicularizado e acusado de nem mesmo conhecer o tupi. Em sua defesa, Policarpo escreveu um ofício todo na língua tupi, mas o enviou por acidente ao ministro de Guerra. Desta vez, taxado como louco, acabou no hospício e meses depois aposentado por invalidade. Recebia visitas apenas de seu compadre, sua afilhada e de Ricardo. Quando conseguiu ser liberado do hospício, comprou um sítio no interior do Rio, onde foi morar com sua irmã Adelaide e Anastácio. Era feliz com a ideia de tirar seu sustento das terras férteis do Brasil, mas seu trabalho foi completamente frustrado depois de um ataque de formigas à plantação. Não bastasse isso, Quaresma foi perseguido por líderes políticos, obrigado a pagar impostos e até mesmo a capinar estradas, depois de não optar por partido político algum. É então que ele se anima com a ideia de ser convocado para lutar na revolta armada, ao lado de seu amigo Ricardo Coração dos Outros. Só que alguns ocorridos na batalha muitas vezes eram contrários às suas ideias patriotas, e ele, indignado, envia suas críticas numa carta a Floriano Peixoto, que, no entanto, o considera um traidor da pátria. Sua sentença foi ser exilado na Ilha das Cobras e condenado à pena de morte, sem direito a julgamento ou defesa. Apesar dos esforços de Olga e Ricardo, Policarpo não conseguiu apoio, e em seu confinamento notou o quanto estava enganado e iludido com a ideia de grandiosidade de sua nação, sentindo-se pela primeira vez num país sujo pela corrupção, hipocrisia e falta de amor de seu povo. A pátria que quisera ter era um mito, era um fantasma criado por ele no silêncio de seu gabinete, e nem a física, nem a moral, nem a intelectual, nem a política que julgava existir
E agora, com base nos conhecimentos obtidos a partir do vídeo, vamos à resolução de testes. Na primeira, por que Major Quaresma decide aprender a tocar violão? A resposta é que porque, depois de muito refletir, Policarpo chega à conclusão de que a expressão poético-musical do Brasil é a modinha acompanhada pelo violão. Logo, aprender a tocar o instrumento seria uma expressão de seu nacionalismo exaltado, sua paixão dominante. Na próxima questão, considere os seguintes comentários sobre a obra Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto. O primeiro. Narrado em terceira pessoa, o romance descreve a vida política do Brasil durante a fase de instalação da República. No segundo, a valorização do estilo simples na obra revela uma ruptura com o estilo pomposo do parnasianismo. E no terceiro, Policarpo Quaresma pode ser considerado uma personagem esférica, pois ele demonstra uma mudança de consciência no decorrer da narrativa. Está correto o que se afirma apenas em A. 1, B. 2, C. 1 e 2, D. 2 e 3, E. 1, 2 e 3. Como todas as afirmativas estão corretas, a alternativa certa é a E. Na próxima questão, 2. Estão entre as principais obras literárias de Lima Barreto os seguintes títulos: Triste Fim de Policarpo, D. Quaresma, A Mão e a Luva em Memória de Aires, B. Triste Fim de Policarpo, Quaresma, Recordações do Escrivão Isaías, Caminha e Clara dos Anjos. Clara dos Anjos, Memórias de um Sargento de Milícias e Luciola, D. Memória Póstumas de Brás Cubas, Recordações de Escrivão Isaías, Caminhão e Urupés, e Os Sertões Canaã, A Vida e a Morte de M. Gonzaga de Sá. Resposta correta, B. Que ano que foi publicado Triste Fim de Policarpo Quaresma? A. 1915, B. 1917, C. 1920, D. 1925, E. 1929. Resposta correta, A.